Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Massa? Eu espero que sim. Eu me chamo Ramon, sou professor de Biologia. Convido vocês a esse projeto Estude Biologia na Quarentena, no qual tive uma ideia de gravar algumas videoaulas, conteúdos de Biologia voltados sempre para os principais vestibulares, especialmente aqueles aqui da nossa região, como a UFAM, a UEA, o PSC, o CIS, mas é claro que o foco mesmo é o Enem, né? Afinal de contas, é através do Enem que muitos alunos terão acesso a uma universidade gratuita, isso na maioria dos estados do Brasil. Então, se você é um aluno que está se preparando para o vestibular, está se preparando para fazer uma prova amanhã na sua escola, ou se você é curioso ou tem dificuldade na matéria, então vem comigo. Então, pessoal, a ideia é a gente começar estudando biologia desde o básico, desde as suas bases, tá bom? Então, quando a gente começa estudando biologia desde a sua base, a gente começa estudando por onde? Por célula, né? Afinal de contas, a célula é a unidade fundamental de qualquer organismo vivo, beleza? Mas a ideia não é começar logo estudando célula de cara, as suas estruturas, o seu funcionamento, porque é necessário que a gente compreenda inicialmente de que a célula é constituída quimicamente, né? Quais são as bases moleculares da vida. Então a gente vai iniciar esse módulo de biologia celular com o tópico de bioquímica celular, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho então da composição química dos seres vivos. Olha só, gente, o que a gente aprende lá nos primórdios da nossa vida como estudante? Que tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço, a gente chama de matéria. E toda a matéria ela é constituída basicamente, essencialmente, de elementos químicos. Esses elementos químicos, ou átomos, eles vão se ligando, vão se rearranjando, vão reagindo entre si, dando origem a moléculas, a substâncias químicas. Então existe a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Existe também a matéria viva e a matéria não viva. Tudo isso é formado por elementos químicos. Agora, aquela pergunta, o que é a matéria viva, né? O que a natureza viva ela tem de especial que a matéria não viva não tem, sendo que são formados dos mesmos átomos, dos mesmos elementos químicos encontrados aí na natureza? Galera, até mais ou menos o século XVIII acreditava-se que existia um princípio vital, chamado também de princípio da vitalidade. Acreditava-se que existia ali uma força vital que ficava pairando aqui no ar, e essa força era essencial para que a matéria química ela pudesse ganhar vida. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona, tudo depende da sua interação, da sua dinâmica molecular, né, desses elementos que constituem essas matérias. Então o que a matéria viva tem em comum? Uma célula viva ela é constituída essencialmente, basicamente, principalmente de 6 elementos químicos, tá bom? Quais são esses elementos químicos? Olha, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então significa dizer o quê? Que se eu comparar uma célula de uma bactéria com uma célula de uma planta e comparar com uma célula animal, isso fazer uma análise química e comparar, a gente vai encontrar aí cerca de 98% da composição química dessa matéria viva formada por esses 6 elementos químicos principalmente. E a gente chama de CHOMPs. CHOMPs é um nomezinho carinhoso e didático que a gente utiliza para tentar memorizar esses 6 principais elementos que constituem a matéria viva: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Beleza? Vamos falar um pouquinho desses elementos aqui? Olha, desses 98%, você percebe que mais de 50% é formado principalmente por carbono, né? Isso porque o carbono ele se liga com muitos elementos químicos, e esse camarada ele se liga principalmente com hidrogênio, com oxigênio. Lembra, a vida ela se baseia no carbono. O carbono ele se liga com outros elementos, formando cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem formar moléculas maiores, mais complexas. Pega o exemplo das macromoléculas que constituem estruturalmente as células e o teu corpo. Quem são essas macromoléculas? Proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios. Eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Legal? Então, por isso que eles constituem a maior parte dessa matéria viva. Tá? Então, mais de 50% é constituído por esses elementos aqui. E aí a gente também percebe que o nitrogênio ele pode fazer parte dessas moléculas orgânicas. Pega um exemplo aí de carboidratos, ele entra em ácidos nucleicos, entra nas proteínas, e vale lembrar o seguinte, toda proteína é feita de aminoácidos, e esses aminoácidos eles têm um grupo funcional que é obrigatório a presença e a participação do nitrogênio. Olha só a importância dele, beleza? Além disso, você percebe que temos aí menos de 2%, né, dessa matéria viva é formada por fósforo e por enxofre. Eles são encontrados principalmente na sua forma inorgânica, mas eles também podem ser encontrados na forma orgânica também. Pega o exemplo do fosfato,
Junto com os lipídios, ele forma os fosfolipídios, que por sua vez constituem ali as membranas celulares. Olha só que legal. Aí temos também o enxofre. O enxofre ele também entra na constituição de certos aminoácidos. Pega o exemplo da cisteína, da metionina, são aminoácidos que também podem compor cadeias polipeptídicas, ou seja, compõem também proteínas. Olha só que show. Então agora o que a gente precisa se atentar de fato nessa aula? Ó, esses elementos químicos eles podem formar dois grandes grupos de compostos presentes na célula viva. Olha, eles formam o grupo dos compostos inorgânicos e o grupo dos compostos orgânicos. Vamos lá falar, caracterizar e ver a diferença entre um e outro, que muito aluno ainda tem dúvida nisso aqui. Compostos inorgânicos são substâncias simples, formadas por poucos elementos químicos. E essas substâncias inorgânicas, elas não vão fazer parte de estruturas celulares, né, de estruturas do teu corpo, mas eles são muito importantes principalmente em processos de reações químicas. Eles participam de reações químicas. Ó, quem são os principais compostos inorgânicos presentes na célula? A gente tem a água e temos os sais minerais, tá bom? A água, gente, é a substância inorgânica mais abundante na célula viva, tá? E ela tem uma importância vital para os organismos vivos, porque nenhum organismo vivo consegue sobreviver na ausência da água, porque a água ela participa de reações químicas, a água é meio para reações químicas, a água transporta substâncias, cara, a água ela é fundamental para que muita coisa funcione na sua célula, por isso que ela é muito importante. E os sais minerais eles já são agentes, né, reguladores, ou seja, eles atuam regulando processos químicos. Às vezes, por uma reação acontecer, por uma enzima funcionar, ela depende da ação, da participação de um sal mineral, tá bom? Então, eles são agentes reguladores. Então, esses são os compostos inorgânicos, são substâncias simples, porém essenciais. Do outro lado, a gente já tem aqui as substâncias orgânicas. São substâncias maiores, pouco mais complexas, né, em relação aos compostos inorgânicos, são formados por uma variedade maior de elementos químicos, podem formar macromoléculas, tá? Então essas substâncias orgânicas, elas são estudadas na química do terceiro ano. Inclusive, muito aluno, ele acha que a química orgânica é a química do carbono, tá? Não é bem assim, gente. O carbono, é claro que ele é essencial para uma molécula orgânica, mas não só ele. Uma molécula orgânica geralmente é formada por carbono e hidrogênios, eventualmente oxigênio e nitrogênio, tudo bem? Por quê? Porque o carbono e o oxigênio, por exemplo, eles também podem constituir moléculas inorgânicas, tá? Então, tem esse detalhe aí. Uma outra curiosidade interessante, gente, é que acreditavam, até um tempo atrás, que as moléculas orgânicas elas só eram sintetizadas pelos seres vivos, isso de maneira exclusiva, ou seja, ela era exclusiva aos seres vivos. E não é bem assim, tá bom? Então, ou seja, muitas substâncias orgânicas podem ser sintetizadas de maneira controlada, in vitro, em laboratório. Sem contar que também já foi constatada a presença de moléculas orgânicas no cosmos, né, fora do planeta Terra. Agora, quais são os exemplos de substâncias orgânicas que a gente vai estudar? Deixa eu apresentar para vocês. Olha, nós temos aí o grupo dos glicídios, o grupo dos lipídios, das proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. São exemplos de substâncias orgânicas presentes na célula. Os glicídios, gente, eles são conhecidos como açúcares, contêm muita energia nas suas ligações e são utilizados principalmente como fonte energética para as nossas células. Os lipídios, eles também são substâncias orgânicas, também podem ser utilizados como fonte de energia. Os lipídios, eles são conhecidos como gorduras. Então, são as gorduras das nossas células, presentes também nas membranas plasmáticas das células do nosso corpo. Além disso, nós também encontramos as proteínas. Proteínas quem são? São as principais macromoléculas. As proteínas, de fato, elas são grandonas. Elas são pesadas e elas exercem uma gama de funções na nossa célula e no nosso corpo. Por isso que elas são consideradas agentes funcionais, tá? Ou seja, a célula só funciona graças à ação das proteínas. Por exemplo, as proteínas elas podem ser estruturas do arcabouço celular. A forma da célula, o tamanho da célula é definido por esse arcabouço, por essa estrutura proteica. As proteínas elas também são aquelas substâncias de defesa conhecidas como anticorpos. Agora, talvez a função mais essencial das proteínas seja as proteínas como biocatalisadores. Enzimas são proteínas que, por sua vez, aceleram reações químicas. E como tudo no teu corpo funciona à base de reação química, então olha aí a importância das enzimas e das proteínas nesse processo. Então, vou colocar assim para a gente lembrar. Proteínas são os principais o quê? Agentes
funcionais das nossas células, tá bom? Beleza? Já os ácidos nucleicos também são substâncias orgânicas muito grandes, são macromoléculas também. Quando a gente pensa em ácido nucleico, a gente lembra de DNA e de RNA, não é? E quem é DNA e RNA? São as moléculas orgânicas da vida. São nessas moléculas que a gente guarda toda a informação biológica da espécie, a informação hereditária. Todas as características que você expressa vêm a partir de informações contidas nos ácidos nucleicos. Então eu posso dizer que os ácidos nucleicos são os principais agentes de informação, são agentes informacionais. Aí nós temos também as vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas, bem pequenas, não fazem parte das estruturas, não fazem parte também da nossa fonte de energia, mas elas são fundamentais, assim como os sais minerais, nos processos bioquímicos, tá bom? Nos processos metabólicos, ou seja, atuando também como agentes de regulação dos processos. Tá? Enzimas só funcionam graças a cofatores, muitas das vezes. E quem são esses cofatores? Vitaminas e sais minerais. Beleza? Então, podemos colocar assim, ó, vitaminas, elas atuam também na regulação dos processos químicos. Beleza? Pessoal, antes da gente finalizar esse slide, finalizar essa aula, eu quero trazer para vocês essa imagem. Olha só, essa imagem, ela representa, né, a quantidade total de cada uma dessas substâncias, desses compostos na matéria viva. E logo de cara, o que a gente percebe? Na matéria viva total, a gente percebe que a água, ela constitui aí cerca de 75 a 85% da matéria total. Ela é mais abundante do que todas as substâncias, seja orgânica ou seja inorgânica. Além da água, a gente percebe que as proteínas constituem aí cerca de 10 a 15%. São as substâncias mais abundantes depois da água, tá? Mas as proteínas são substâncias orgânicas. Então, das substâncias orgânicas, as proteínas são mais numerosas, tá bom? Aí depois nós temos quem? Lipídios, né? 2 a 3% de gordura, glicídios 1%, ácidos nucleicos 1% e 1% também de outras substâncias. Então, imagina uma pessoa de 60 quilos. E dessa pessoa você tira toda a água dela. Retirando toda a água dessa pessoa, tem mais ou menos aí uns 12 quilos só de matéria orgânica. Então olha só, a água pesa, não é? Quando a gente acorda, geralmente a gente acorda se sentindo um pouco mais leve, mais magro, porque a gente acorda com menos água do que quando a gente foi dormir. Então, desses 12 quilos de matéria orgânica, imagina que 8 quilos é proteína. Lipídios, nós temos cerca de 2 quilos só de gordura. Aí 10 quilos formou aí. 2 quilos restante a gente distribui para glicídios, ácidos nucleicos, sais minerais e vitaminas. Certo? Então, olha só que interessante, né, gente? Então, pessoal, a ideia da nossa aula de hoje era mais a gente ter uma compreensão geral, familiarizando com cada uma dessas classes, né? Afinal de contas, a gente vai estudar cada uma delas de maneira separada nas próximas aulas. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Vamos aguardando as próximas videoaulas. Um forte abraço. Tchau, tchau.